Shalom, shalom, graça e paz. Mais uma vez vocês aqui, o professor Ronaldo Vairá com vocês. Eu quero trazer agora o estudo, muito bom, um estudo de um dos meus livros, que faz parte dessa coleção de livros que o Eterno tem me concedido durante esses anos de estudo, análises gramaticais, exegese, hermenêutica, e bem preparados dentro da sua interpretação original, considerada e reconhecida por muitos meios acadêmicos teológicos. Quero começar com vocês aqui o estudo do livro. Literalmente é para preparar você para o campo do conhecimento espiritual e teológico, e também, com certeza, abranger e fazer crescer o seu chamado, o seu propósito, o seu ministério e o dom que Deus concedeu na sua vida. Então, você que é pastor, é professor, você que é evangelista, presbítero, diácono, obreiro, você que é pregador, ministrador da palavra de Deus, um missionário, eu indico a você esse livro, Lei e Graça. Não só leia o livro Lei e Graça, como o livro Gênesis, Bereshit, que agora está atualizado e muito mais renovado, com mais conhecimento. O livro Bereshit, o livro Lei e Graça, o livro Graça, o livro Tanar 1 e 2, que agora está completo num livro só, que é o livro Tanar. O livro Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, o livro Apocalipse Judaico, fora os que estão vindo ainda, que é as parábolas de Yeshua, e Yeshua em essência, que vai ser o carro-chefe aí de todos os livros que Deus tem me concedido a graça de escrevê-los. Eu indico a você, faça parte aí desse estudo, adquira o seu livro, você vai ver como que Deus vai soprar o seu ministério com grande sabedoria e conhecimento da palavra de Deus, tá? Bom, fora isso, vamos lá, entra aí comigo e venha para o estudo do livro Lei e Graça, e vamos aprender mais um pouco com a palavra de Deus. Vamos lá, bora lá. Bom, começando aqui, vocês já estão vendo aí, na verdade aqui é o início da capa, né? A capa do livro Lei e Graça, né? Uma capa muito bonita, maravilhosa. Está aí, eu vou até diminuir um pouquinho aqui a imagem, só para vocês darem uma olhadinha melhor nela, né? Um pouquinho assim mais inteira, né? Inteiriça. Dá uma olhada aí, olha aí que legal. O livro Lei e Graça, tá? Totalmente preparado aí, ótimo para os estudos das Sagradas Escrituras. Olha aí que livro maravilhoso. E aqui vamos iniciar um pouco do estudo do livro Lei e Graça. Para você aí que já adquiriu, ou você que já adquiriu e é aluno do professor Ronaldo Vairá aqui na Torá Viva, tá? Bom, olha só. A Lei e a Graça, Torá Vehesed. Vamos entender algumas questões desse livro, primeiramente, como eu começo dizendo, que por quase 2000 anos temos ouvido aí algumas frases dentro do movimento teológico cristão, algumas frases que às vezes precisamos ter uma percepção, se elas são válidas, vale a pena, se é Deus quem falou, se é Jesus quem falou, se é os apóstolos que falaram, se está descrito isso nas Escrituras, se realmente isso faz parte do ramo, do campo teológico, ou da inspiração divina de Deus, essas frases, se realmente elas colaboram com algum resultado benéfico na vida espiritual, seja ele do judeu ou do cristão, daqueles que são seguidores de Yeshua e servos do Deus de Israel. Tá? Então vamos lá, ó. Começando aqui, por quase 2000 anos, temos ouvido frases como: não estamos mais debaixo da lei, a lei é ruim e a graça é boa, Moisés deu a lei, mas Jesus nos deu a graça, estamos na era da graça e na antiga aliança existia só apenas a lei, Jesus anulou a lei com a obra da cruz, pois, como ele diz em Romanos, o fim da lei é Cristo. Paulo instituiu uma nova religião, onde pela graça somos salvos e não pela obediência dos mandamentos. Estamos na era da graça e os mandamentos figuraram só até Cristo. Prestem bem atenção que isso são frases que é utilizada dentro dos movimentos cristãos até hoje, tá bom? Existe um pontinho de verdade aí? Existe um pontinho de verdade, mas aonde há somente um pontinho de verdade com o resto de uma distorção falsa, ou uma ideologia enganadora que não corresponde às palavras de Deus, isso se chama sofisma, tá? O que é sofisma? É você usar uma verdade de maneira mentirosa, como se fosse totalmente uma verdade, tá? Então, além dessas palavras que eu acabei de ler, tem também essa, olha só. Estamos na era da graça e os mandamentos vigoraram só até Cristo. Aí usam lá João, o Evangelho de João como base disso, vamos ver isso também. Israel e o povo judeu não são mais os escolhidos, pois o Jesus estipulou uma nova aliança com a igreja, e a igreja é o Israel espiritual de Deus. Olha só, para vocês terem uma noção do grau de palavras que caminha no meio do povo de Deus. E hoje nós vamos ver se isso aqui é verdade, tá? Continuando aqui numa introdução, a introdução que eu coloco é o seguinte: o pensamento e a teologia que geraram conceitos como esses foram responsáveis, tá, por séculos pelo grande desvio da igreja em relação aos moldes da comunidade de discípulos do primeiro século. O antagonismo, a contrariedade entre a lei e a graça, ela não é bíblica. E foi criado para distanciar ainda mais a igreja das suas raízes, que é Jerusalém. Por isso,
Nesse livro, iremos abordar de forma acadêmica, teológica, sistemática, cultural, exegética, hermenêutica e em linguagem étnica, qual a relação de todo um conjunto das escrituras sagradas dentro da lei de Deus e a sua graça concebida em toda a Bíblia. Como podemos haver, ou seja, como pode haver a lei que limita o homem à transgressão e como a graça se infiltra dentro dessa lógica, fazendo que o homem seja absolvido, perdoado, mesmo havendo leis contra os seus pecados. Aí aqui eu deixo uma frase na página 5 dizendo: a lei não é contra o homem, mas sim contra o pecado, que é contra a vida humana. Então, veja que na leitura que eu deixo escrito aí na parte de baixo da página 5 do meu livro, que está dizendo: a lei não é contra o homem, mas sim contra o pecado, que é contra a vida humana. Ou seja, o que é contra o ser humano, o homem, seja ele um gentil, um ímpio, ou um servo de Deus, ou um religioso, que seja uma criatura existente nesse mundo criada por Deus, sabemos que o pecado, ele sim é contra a humanidade. Porque a intenção dele é que a vida seja diminuta, que a vida do ser humano diminua, que a vida do ser humano seja uma vida de transgressões, uma vida de riscos, uma vida de dúvidas, onde se faço ou não faço, se bebo ou não bebo, se como ou não como, se eu vou ou não vou. Uma vida que traga resultados mais negativos e diminua o tempo de vida do ser humano. Por isso que sabemos que a lei de Deus ela é chamada de lei da vida. É a lei que dá vida por quê? Porque é a lei que o Senhor instruiu ao homem segui-la para limitá-lo ao que se deve fazer, ao que não se deve fazer. Para que você tenha uma longa vida na terra, já que o homem hoje em dia morre e tem a mortalidade por causa do pecado do primeiro homem, chamado Adão, que não era chamado, mas sim a palavra Adão, uma pessoa, a primeira pessoa existente no mundo. Então, nós sabemos que a lei de Deus não é contra o homem. A lei de Deus é contra o pecado, que é contra a humanidade e o homem. Então devemos ter muita certeza de que a lei de Deus, quando ela é praticada, ela prolonga a sua vida. Ela dá uma longevidade de vida. Ela dá mais tempo de vida à pessoa para que ela tenha pelo menos o prazer e a satisfação de ter sido um ser humano que existiu nessa terra. Alguém com prazer e a alegria de ter sido útil a um Deus e servi-lo deixando um legado para que sabendo que mesmo que ela morra um dia, mesmo que venha a falecer, haverá de ressuscitar e assim ser julgado pelos seus atos, pelas suas boas obras e receber o galardão que lhe espera, a qual nós aguardamos e confiamos que é a eternidade, a salvação diante de Deus. Então sabemos que o pecado, ele é avassalador. O pecado, ele existe para diminuir o tempo de vida do homem, e não só diminuir o tempo de vida, mas para tirar a sua prosperidade, as suas bênçãos, a sua alegria, a sua comunhão com o Eterno, o seu compartilhamento de comunhão com o seu próximo, chamado no grego de koinonia, né? Koinonia, a comunhão, e também para afastar daquilo que mais tememos, que é a certeza da eternidade e o habitar no reino de Deus eternamente. Então, essa é a pior, é o que nós procuramos dentro de uma salvação do Eterno, que a palavra salvar, dentro da palavra Roshia, é nada mais nada menos do que ser liberto de algo que pode nos arruinar, ou trazer um distanciamento do Eterno. Existem alguns rabinos aí modernos de hoje aí, e outros que nem são, mas que, como judeus, até mesmo em redes sociais e live, que diz que a palavra salvação em si não existe no linguajar hebraico. Sim, existe. Não com uma visão que tem realmente em alguns sistemas religiosos, do significado de salvação da alma, mas existe uma certa salvação, sim. A salvação daquela que você pode realmente um dia ir, mas retornar em ressurreição, que nós cremos, e assim servir e ser útil ao Deus de Israel, com certeza habitando dentro do seu reino. Ou apenas ser incinerado, deixar de existir, ser apagado, tanto você quanto a sua descendência, e assim nunca mais ter um retorno nessa terra. Então, realmente, existe uma questão de ter uma salvação. E essa salvação, ela está por um fio na vida do homem, que esse fio se chama pecado, que luta para tirar essa comunhão, essa união, essa salvação, e essa prosperidade de longevidade de vida que Deus pode conceder através da sua palavra. E a palavra de Deus é a sua lei, as suas instruções. Não leis qualquer ou aleatórias, mas são mandamentos, são estatutos, são regulamentos que ensinam ao homem aquilo que ele pode, o que não pode fazer, e ele, dentro da sua obediência e fidelidade, ele prolongue a sua vida e demonstre pela sua obediência o seu arrependimento, reconhecendo através de uma techuvá, de um arrependimento, que a palavra e a lei de Deus ela é santa, pura e justa de verdade, e nós, como pessoas impuras, que precisamos se purificar e
injustos, que precisamos se justificar, nós teremos essa lei como obediência. Então, após a graça de Deus de ser recebida, a qual, como diz em Efésios capítulo 2, né, os versículos 8, se eu não me engano, que, portanto, nós somos salvos mediante a graça de Deus. E isso é um dom de Deus, um presente de Deus. E isso não vem de nós. É um princípio de dom de Deus que nos concede. E após esse dom que recebemos, nós praticamos a palavra, obedecemos a palavra, estudamos, conhecemos e botamos em prática, para mostrar que somos fiéis à palavra do Senhor, obediente e obediência até de morte, se for necessário, para alcançar o maior mérito, que é a eternidade com o Senhor. Tá? Então, a lei não é contra o homem, mas sim contra o pecado, que realmente é o inimigo e é contra a vida humana. Tá? Então, volto aqui na página, vamos continuar o estudo. Vamos lá. Bom, olha só, continuando então aqui no capítulo 1 da página do meu livro, diz assim: por que é dito em meio à teologia do cristianismo que a lei de Deus é antagônica à graça, ou seja, ao contrário da graça? Por que é dito isso em meio à teologia? Alguns de vocês, ou vocês que já estudaram, que fizeram teologia, outros que ainda nem fez teologia, mas dentro de uma pregação, de um culto ou de um estudo de escola bíblica dominical, com certeza já ouviu essa frase, né? De que a lei de Deus, ela é ao contrário da graça, é contra a graça. Quem vive sob a lei ou quem obedece à lei não está debaixo da graça. Como se a graça fosse alguma carta ou meio de você não ter que ser obrigado a obedecer lei nenhuma de Deus, porque recebeu graça. Pelo contrário, quando você recebe a graça, é porque Deus te perdoou, te deu a chance de mostrar para ele que realmente os seus pecados só veio porque você era um ignorante, que não conhecia as leis de Deus da sua forma plena e na sua essência, ou que talvez já conhecia, mas não sabia como praticar, ou que já conhecia, que sabia praticar, mas não exerceu por muitas falhas carnais. E reconhecer que era um devedor de Deus. E aí Deus vai lá, pelo seu reconhecimento, pela sua techuvá, seu arrependimento, você se perdoa, você é perdoado, e aí Deus diz: estou perdoando, para ver se realmente você está arrependido. E como que eu provo que eu estou arrependido contra alguém que eu pequei, ou contra alguém que eu transgredi? Simplesmente seguindo a lei, obedecendo, simplesmente seguindo a lei e obedecendo a regra de Deus, como ela é, e fazendo o que é certo, de acordo com a sua justiça. Então, isso é a graça. A graça não é um antídoto, ou um anteparo, ou uma carta de validade de libertinagem ou liberativa, de você ser perdoado e depois agora não ter que obedecer coisa alguma. Pelo contrário, quem recebe a graça, quem foi perdoado, é porque teve uma nova chance, e aí sim, tem o dever, muito mais do que o dever, de obedecer à lei de Deus, tá? Então aqui aumentando mais a tela, olha só. Então por que é dito em meio à teologia do cristianismo que a lei de Deus é antagônica à graça? Porque ela não consta na Torá, tá? O que é que não consta na Torá? Essa teologia de que dizer em que a lei de Deus, um Deus divino e poderoso, um Deus que é onisciente, um Deus que já conhece lá na frente o futuro, que jamais daria leis que seriam falhas ou erradas, ou falíveis, porque na verdade o falível é o homem, não a lei de Deus. Paulo diz em Romanos 7,12, porque a lei e o mandamento é santo, justo e bom. E por acaso aquilo que me é bom se tornou em coisa ruim? De maneira nenhuma. Ruim é o homem, falível é o homem, e não a lei de Deus. Então não devemos e nem podemos confundir isso, né? Essa palavra que a lei de Deus é antagônica e contra a graça, ela não consta na Torá, ou seja, nem nas leis que Deus deu desde Gênesis a Deuteronômios a Moshe, a Moisés, e nem mesmo na Tanar, ou seja, em todas as Sagradas Escrituras, em toda a Primeira Aliança, ou alguns chamam de Antiga Aliança, ou até mesmo Antigo Testamento. Em nenhuma parte do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, na Tanar, nas leis, nos profetas e nos escritos, em nenhum lugar você acha essa palavra de antagonismo, que a lei de Deus é contra a graça. E mais interessante, nem mesmo na Brit Hadashah, no Novo Testamento, na Nova Aliança, a qual Deus determinou ao povo de Israel e aos gentios, tá? E tanto Jesus como os apóstolos nunca disseram isso. Esse ensino foi disseminado depois da invasão de Roma e a destruição do templo no primeiro século. Continuando aqui, ó. Nesse período, esse ensino ele foi disseminado, agora vocês vão ver de onde que veio, que não veio da palavra de Deus, nem da boca de Deus, nem dos discípulos, nem de Jesus, nem dos apóstolos, de ninguém deles, biblicamente, isso é antibíblico. Olha de onde que ele surgiu. Ele foi disseminado, como eu trouxe aqui para vocês, que esse ensinamento se disseminou depois da invasão de Roma e a destruição do templo no primeiro século, ou seja, a partir do ano 70 depois de Cristo, pelo imperador Tito. Nesse período, esse ensino ele foi disseminado para as igrejas gentílicas. Não só esta frase, como as outras frases que estão descritas na página anterior do livro, a qual lemos aqui.
Tudo isso trouxe uma grande divisão na igreja, onde houve afastamento da igreja da raiz de Jerusalém, da raiz de Jerusalém. Ensinamentos arraigados no movimento antissemita e ensinamentos cujo que eles queriam que fosse entendido é que a igreja tomou o lugar de Israel como povo e que Israel foi totalmente rejeitada por Adonai. Mas vamos agora ler então uma passagem do profeta Jeremias e ver se realmente isso é fato. E lá no capítulo 31, do versículo 36 e 37, e vamos confirmar se de fato é verdade de que a igreja agora é o povo de Deus, ou seja, a igreja, as nações, o povo gentil que serve ao Senhor através de Jesus, se eles é o povo de Deus, ou seja, que eles tomaram o lugar do povo de Israel como um povo e que Israel foi realmente rejeitada por Adonai. Vamos fazer uma leitura aqui, ó. Jeremias, capítulo 31, versículo 36, 37. Olha a frase. In Yamshu Harukim Haeler Milafanai Neunar Adonai Gan Zehar Israel Yashavetu Mihiot Goi Lefanai Kol Hayamin. Agora o versículo 37. Kol Amar Adonai In Yamudu Shamaim Milmalat Veyehakru Mosdei Eretz Lematar Gan Ni Memas Bekol Zerah Israel Al-Kol Asher Assur Neun Adonai. Então veja que no hebraico o próprio Eterno realmente diz: se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra aqui embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Resumindo, nós vemos que não há como o próprio Deus rejeitar o seu povo escolhido desde a linhagem de descendência de Abraão e fazer uma substituição de Israel por outra nação. Todas as profecias têm que ser cumpridas e uma delas é que nós seríamos escolhidos, ou seja, os gentios seriam escolhidos e enxertados na oliveira boa que é Israel. Uma coisa é ser enxertado, como diz Efésios 2, versículo 12 ao versículo 21. Outra coisa é dizer que nós somos agora a oliveira de Deus. Não, a oliveira dentro das escrituras, tanto no Novo Testamento, na Brit Hadashah, na Nova Aliança, ou como eu chamo Segunda Aliança, assim como na Primeira Aliança, confirma-se que Israel é a oliveira do Senhor. Ainda que houve alguns ramos que deu frutos, né, de oliva, de azeite, azeitonas bravas, o Senhor ainda continua sendo o mesmo Deus, mantendo a mesma aliança que fez com Abraão, através do seu povo, como nação. Então a gente está falando da nação, que não é substituída e nunca será substituída. Então a nação em si, não. Mas, poxa, a nação vive pecando, vive em desgraça. Como que Deus ainda mantém? Da mesma forma que você vive em desgraça de pecados, falhando, e Deus até hoje, entre você e a sua parentela inteira, teve misericórdia. E imagina do povo que Deus fez com uma aliança inquebrável desde a história de Gênesis, a qual prometeu, com aliança de promessa, que jamais quebraria essa aliança. Então o próprio Deus diz, se falharem essas leis fixas do céu, ou seja, se a lua deixar de ser lua, o sol deixar de ser sol, deixar de iluminar, deixar de existir, não aparecer mais estrelas nos céus, diante de mim, e ainda diz o Senhor, então também deixará descendência. Isso aqui é nação, não é povo espiritual não. Alguns querem usar argumentos políticos, etc., mas não importa. A nação em si, independente dos trabalhos administrativos, políticos, religiosos, ou de quem seja o ser humano, ele judeu ali, Deus diz que a descendência de Israel jamais deixará de ser uma nação diante dele para sempre, tá? E aí o Senhor ainda diz, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e serem sondados os fundamentos da terra aqui embaixo, então também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então, tá aí uma resposta até para muitos que deveriam aprender a entender dentro da teologia, que mesmo essa nação de hoje é de Israel, aí alguns falam, não, mas essa nação de hoje não é o povo de Deus. É povo de Deus, essa nação. É o povo de Deus. Ainda que eles não cumpram com a palavra, ainda que eles não sigam como Deus ordenou, não é por causa de alguns que toda a nação sofrerá ou deixará de ser um povo diante de Deus. Porque Deus ele ainda mantém uma nação por causa de remanescentes e não por causa de uma totalidade. Porque Deus não trabalha com a quantidade, mas a qualidade, mesmo que seja de um no meio de uma multidão. E por causa desse um, a nação ainda continua de pé diante do Eterno. E isso também é bíblico, tá bom? Está dentro da palavra de Deus, conforme o Senhor ensina em suas palavras, tá? Como nós vemos em muitas passagens bíblicas sobre os vários remanescentes que por causa dele, Israel se manteve de pé. Até mesmo a carta que Paulo escreve aos Romanos, ele diz, por acaso, o Senhor ele deixará de ser fiel, que seja todo homem mentiroso e que Deus seja verdadeiro nas suas palavras, como diz em Romanos 3.
Então Deus jamais quebra a sua aliança e a sua palavra por causa dos homens. Mas ainda por causa de um, o Senhor mantém a sua aliança, tá bom? E isso aqui está nas escrituras, Jeremias 31, explicitamente descrito e não é implicitamente, ok? Então aqui vocês já têm essa base do ensino da palavra do Eterno em relação à nação de Israel, que prova que aquelas frases logo acima não são reais e nem verdadeiras, que se dizem dentro da teologia, tá bom? E indo aqui para a página 7, então veja que esses fatos antagônicos, que surgiu séculos atrás, com essas frases, essas palavras, esse antissemitismo, essa substituição, ela ficou escondida e oculta do conhecimento dos nossos irmãos do movimento cristão do primeiro século, até os nossos tempos de hoje. A sede da igreja saiu de Jerusalém e rumou para Roma, onde houve uma ruptura da verdade. E quando eu digo a palavra entre aspas, quando eu digo a verdade, me refiro aos ensinamentos e bons costumes que havia sobre a igreja de Deus ainda antes e ainda durante e depois do primeiro século, tá? E o que é a verdade? Que verdade é essa? Existem dois significados da palavra verdade, a verdade literal e a verdade espiritual, né? O que é a verdade literal? O que é a verdade? Essa é uma das perguntas em que vemos todos os dias, né? E até mesmo dentro das escrituras sagradas nós vemos essa pergunta, o que é a verdade? Segundo lá no Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 37 ao 38, o próprio Pilatos ele vai falar isso, vai fazer essa pergunta a Jesus no momento dos seus julgamentos, né? Então lhes disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Yeshua, tu dizes que sou rei. Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci. Para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E no versículo 38, pergunta Pilatos a Jesus, e o que é a verdade? Então Jesus estava dizendo, sim, rei, eu sou o rei, sim. O rei que há de governar com um braço forte, com leis justas e honestas. E leis que não é leis humanas, não, é divinas. Leis de Deus que faz o homem prosperar em todos os ramos da sua vida, tanto a física quanto a espiritual. Leis dessas qual nenhum homem, nenhum império, nem o império romano da época era capaz, com as suas leis, de manter uma justiça, integridade e perfeição entre os homens. Que isso só a lei de Deus pode. E é isso que Jesus estava falando. Para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, que a verdade é a própria lei de Deus, é a Torá de Deus, as instruções que vêm do Altíssimo e não a do homem. E todo aquele que é da verdade, ou seja, aquele que crê nessas palavras, na Torá, nas Escrituras, e eu vou te provar que a palavra aqui, verdade, é relacionada à Torá, à lei de Deus, que Jesus usa, eu vou trazer isso aqui agora no meu livro para vocês. O próprio Jesus vai dizer que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então ele ouve as minhas interpretações, ouve as minhas instruções, baseada na Torá do Pai. E esse vai saber o que é a verdade. Aí Pilatos, não entendendo, como eu já estou aqui trazendo a interpretação correta, como Pilatos não estava entendendo o que Jesus estava querendo dizer, Pilatos falou, tá, e o que é a verdade? Então, para entendermos o significado da palavra, qual eu já trouxe aqui, já tem um resumo, para entendermos o significado da palavra verdade e testemunho, que Jesus proferiu na conversa com Pilatos, vamos ver o significado dessas mesmas palavras, tá? Fazer aqui o trabalho, então, agora semântico da palavra, tá? Trabalhar a área semântica de uma forma sintática também. Ou seja, verdade em hebraico, por exemplo, significa emet, que traduzindo a palavra emet do hebraico, significa apoio, firmemente no lugar, sustentáculo. Esse é o significado atribuídos à palavra emet dentro da sua semântica, tá? Dentro do semantismo sintático da palavra. Ou seja, a síntese é você entender o significado literal da palavra e a semântica é entender o significado da palavra dentro do texto, para saber o que o escritor ou o autor daquela palavra está querendo trazer como informação. No caso do Evangelho de João aqui, as palavras de Jesus, nessa sua frase, que quem é da verdade ouve a minha voz, né? E para isso eu vim ao mundo, como ele disse. Então queremos entender na frase de Jesus, dentro da semântica da palavra emet, verdade, o que ele está querendo dizer. Isso é chamado de semântica. E a sintática, ou a sintaxe, é o significado literal da palavra que você entende como tradução de tal verbo ou de tal substantivo, que hoje aqui usamos a palavra verdade, tá? Então a palavra verdade, emet, traduzido, significa apoio, firmemente no lugar, significa sustentáculo. Esse é o significado da palavra na sua sintaxe isolado de frases, tá? E isolado de texto. Já a palavra testemunho, no hebraico, significa edut. E edut, traduzido, significa lembrete, ou sinal de advertência. Isso é o significado da palavra edut, no hebraico, como palavra de testemunho. Isso é a sintaxe da palavra, tá? Então, quando Jesus se refere à palavra verdade, quando ele se refere da verdade a Pilatos, agora a gente entra na semântica da palavra, é o significado da palavra não na sua tradução literal, mas a sua tradução da interpretação na frase, que isso é chamado de semântica. Quando Jesus se refere da verdade a Pilatos, ele está se referindo aos mandamentos da Torá do Pai.
e a certeza da sua existência, a existência de Deus e a existência real dessas leis e dessa palavra, que para Pilatos, ou como para qualquer império daquela época, que se achavam imperadores como Deus, seria uma grande ofensa, né? Algo como arriscado para o seu império e para o seu povo, como eles imaginariam. Então, aqui, a palavra verdade que Yeshua lança a Pilatos, ele se refere aos mandamentos, por causa da sintaxe da palavra e dentro da semântica do seu significado. Tá? Ou seja, querendo confirmar que os mandamentos do Pai é real e que o Pai ele é real também. Ele tem uma existência. Ele existe. Sendo assim, além de Deus, o que Jesus estava querendo trazer ali, como que está escrito aqui em cima, se a gente voltar, Jesus diz assim, ó, tu dizes que sou rei, e eu para isso nasci, e para isso eu vim o mundo. Ou seja, Jesus nasceu. Jesus teve que ser gerado de uma barriga. O Pai teve que dar vida a esse ser, dar existência a Yeshua em um corpo. E o Pai deu essa existência por um propósito que tinha através de Yeshua, de fazer Jesus ensinar a Torá do Pai, a lei de Deus em sua essência, como nenhum mestre, nenhum rabino e nenhum homem das Escrituras Sagradas ensinou como Yeshua ensinou. Estava na hora de realmente, na visão aqui do linguajar bíblico, dentro de uma hermenêutica, fazendo uma exegese, estava na hora de Deus agora de mostrar realmente o que é seguir a sua Torá e a sua lei, na essência da palavra e não na sua legalidade, mostrar como que ela realmente levanta um homem, levanta um ser humano, salva um homem e abençoa e prospera a vida de um ser. Que não é palavras comuns, são palavras divinas, tem que vir de uma divindade. Então realmente as leis de Deus são realmente santas, justas e boas, como Paulo diz, realmente elas são divinas. Então Jesus diz, tu dizes que sou rei. Tu está dizendo, ou seja, realmente você está confirmando que sou rei sim. E eu vim para isso, eu nasci para isso. E vim para o mundo para isso. A fim de dar testemunho, ou seja, lembrete, um sinal de advertência ao povo, ao ser humano, da verdade, que é a Torá, a instrução de Deus. Que ela é a verdade que faz o homem ser sustentado, viver, ter uma longevidade e uma certeza de ter uma vida eterna diante do eterno. Só essas palavras de Deus que conseguem fazer isso. E não as leis da época do Império Romano, tá? Todo aquele que é da verdade, aí ele vai falando daqueles que estavam vindo, daqueles que ouviram a mensagem de Jesus durante os 3 anos, que sentaram aos pés de Jesus, que aprenderam com Yeshua a palavra de Deus, que entenderam as instruções divinas, de como realmente viver a vida da maneira correta diante do Senhor nesse mundo. Ele diz que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, o que é ser da verdade? Aquele que aceita e reconheça que a lei de Deus é divina, pura e verdadeira e que tem que ser obedecida acima da lei do homem. Não que você tem que ser contra a lei do homem, você tem que, lógico, respeitar a lei do homem, mas também saber se a lei do homem está equiparada, sustentada. E aí vem a palavra sustentáculo, né? Na palavra verdade, aí, ó, traduzido como apoio, firmemente no lugar, sustentáculo. Para ver se a lei do homem realmente está baseada, sustentada pela lei de Deus. Se ela estiver amparada e de acordo com a lei, ela é uma verdade, que tem que ser respeitada e também ser obedecida. Mas sabendo que a constituição maior é os mandamentos e a lei de Deus acima da lei do homem. E era isso que Jesus estava falando. Por isso que ele disse que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos diz, o que é então a verdade? Diga para mim, o que é a verdade, né? Pilatos vai fazer isso aí. Mas mais tarde ele se converte porque ele reconhece, segundo algumas histórias de fontes externas. Então, entendemos que o significado da palavra verdade e da palavra edut, testemunho, que Jesus proferiu na conversa com Pilatos, vamos entender que o significado é esse, emet, traduzido é apoio, firmemente no lugar ou sustentáculo, e que a palavra edut significa lembrete ou sinal de advertência. Então, quando Jesus se refere da verdade a Pilatos, ele está se referindo aos mandamentos, Torá do Pai e a certeza da sua existência, sendo assim a lei de Deus está acima de qualquer lei, costumes, cerimônias, tradições, preceitos, conceitos ou dogmas e governos de homem. Jesus era contra algumas tradições de homem? Não, ele não era até contra. Ele era contra quando tradições, cerimônias ou preceitos de homem querem ser acima daquilo que Deus propôs, acima daquilo que Deus deu como lei. Quando você cria alguma tradição, algum ritual, alguma liturgia ou alguma cultura dentro do povo, da comunidade, do povo de Deus, que colabora para ajudar a melhorar o conhecimento, a sabedoria e a boa obediência da prática da palavra de Deus naquela comunidade, isso se torna até válido. Como, por exemplo, hoje na atualidade existe uma lei chamada Lei do Banco. Quando um crente peca, ou ele falha, ou ele está em desacordo com a palavra de Deus, resta ao pastor do local fazer o quê? Colocar ele de banco, que é um castigo ali, como reconhecimento das suas falhas e dos seus erros, e etc. Começando por ali, ou às vezes até mais grave, desmembrá-lo do ministério, ou até mesmo não tirar, mas impedir ele fazer o seu serviço ministerial. Então, aquilo é uma tradição que o homem coloca como dogma. Mas pode ser válido? Sim, porque não fere nenhum princípio da lei de Deus. Pelo contrário, ela ajuda, ela colabora. Como, por exemplo, a tradição farisaica na época de Jesus tinha o costume da ablução de mãos. O netilat lá em Yadaim, que é as lavar das mãos, o lavar das mãos de comer, de beber. Tinha uma tradição, que era o lava-pés e o lava-mãos. E eles faziam as lavagens antes da cerimônia, antes de sentar na reunião e comer e beber.
É uma tradição litúrgica cultural. Porém, não era uma lei direta dada divina de Deus. Não era uma lei de mandamento. Ou alguém possa achar para mim, por gentileza, onde está esse mandamento. Só que era uma lei cultural, tradicional, farisaica. E o que vai acontecer? Jesus, ele rejeita? Não. O próprio Jesus aceita numa boa. Tanto que ele vai fazer um debate. Pô, vocês estão discutindo que eu não lavei a mão para comer, porque Jesus já fez isso na intenção, foi intencional, não foi para desrespeitar a tradição, mas Jesus foi na intenção para que eles realmente abrissem a boca e falavam, pô, seus discípulos sentam sem lavar as mãos, senta sem comer, como nossa tradição dos pais fazemos. Aí Jesus falou, engraçado, lava a mão, lava o exterior, mas o interior fica todo podre, porque não segue a Torá do pai como ela é. Então Jesus já aproveitou, porque ele queria fazer aquilo intencionalmente, para pegar eles e enredá-los nas suas próprias palavras, porque o homem tem que ser julgado nas suas palavras, como no caso lá de Davi e do profeta Natan, que ele acaba fazendo Urias ir para a guerra, o Urias morre e ele vai lá e casa com Batseba, tem uma relação. E aí o profeta vai lá fazer uma parábola da ovelha e do homem, e ele fala lá no final, né, Davi fala, não, esse homem tem que ser castigado, tem que pagar o dobro do que ele fez, 4 vezes mais e tal. Aí Natan fala, pois é, esse homem é você. Então, quer dizer, usou as próprias palavras de Davi contra ele mesmo. Então é as suas palavras que te julgam diante de Deus, tá? Então é isso que Jesus fez, aproveitando os ensejos, que sabia que ele ia falar por causa da tradição. Então Jesus não é contradição, ele não era, e não, como outras tantas tradições que aparecem lá que Jesus não foi contra. Porque quando não fere um princípio da palavra de Deus, quando não fere a Torá, quando não fere uma lei, pode ser válido e pode ser utilizado. Agora, quando fere, subtrai, substitui a lei ou a ordem divina de Deus, então se torna uma tradição não válida e aí não tem que ser colaborada. Um exemplo disso, eu posso usar, por exemplo, a passagem que Jesus faz sobre a relação das ofertas que ajudava aos pais mais velhos, né? As ofertas que os filhos tinham que dar para oferecer aos pais. Vou te mostrar aqui na tela, dá uma olhada. Olha só, por exemplo, aqui em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 6, o próprio Jesus utiliza essa frase dizendo, olha só, e ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 7, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, não de Deus. Versículo 8, porque deixando o mandamento de Deus, vocês retêm a tradição dos homens, como o lavar dos jarros ou dos copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser ou o pai ou a mãe, que morra a morte. Vocês, porém, dizei, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenaste. E muitas outras coisas fazem semelhantes a essa. Então vocês veem que o próprio Senhor Yeshua, em Marcos capítulo 7, ele vai trazer essa instrução do que é uma tradição que quebra um princípio de um mandamento e tradições que podem ser colaboradas, podem ser utilizadas, desde que não fira os mandamentos ou os princípios das Escrituras ou da lei de Deus. E aqui Yeshua traz nitidamente, explicitamente, uma ilustração, um exemplo do que eles faziam. Como, por exemplo, o quinto mandamento é honrar o pai e a mãe, e ao invés de eles honrarem, cuidarem, sustentarem os seus pais, em um certo período da sua vida, eles pegavam aquela honra, aquele cuidado dos pais, que eram as ofertas, o cuidado do donativo financeiro, e ao invés de sustentar e socorrer os pais, eles usavam como corbã, enviando ao templo, dizendo que aquilo agora era para o Senhor, e o que para o Senhor era muito mais importante que os pais. Lógico, Deus é muito mais importante do que o ser humano. Só que aquele era o meio justificativo de fazer que o corbã, a oferta, fosse levada a Deus no templo, só para mostrar uma falsa adoração que eles tinham a Deus, uma falsa fama de respeito, porque na verdade eles faziam isso por causa de fama, de querem ser afamados pelo povo como homens fiéis, obedecedores de Deus, homens que realmente tinham todo o poder e sabedoria de Deus, que Deus era com eles, que Deus falava com eles, e por isso que eles faziam aquilo. Então eles queriam receber aquilo por fama, e não só por causa da parte espiritual, eles queriam, e também uma falsa espiritualidade, né? Mas eles também queriam mostrar uma questão financeira, porque todo o dinheiro que os líderes, como um fariseu ou um saduceu, levasse ao templo, poderia ser redistribuído de volta para eles. Até porque lá na lei dos mandamentos de Deuteronômio, todas as ofertas que você levava, que os líderes de Israel, que eram no caso os líderes da parte espiritual, que eram os levitas ou os sacerdotes, todos aqueles que serviam no templo do Senhor, todos aqueles que ensinavam o povo como sacerdotes intermediário entre Deus e o povo, eles tinham direito de consumir, de se alimentar daquilo que vinha no templo.
Então o povo levava a carne, levava os alimentos, levava os cereais, levava o dinheiro, levava as ofertas, levava tudo, e aí fazia uma divisão, não só nos tempos das festas, mas no tempo do Shabat, ou na prestação de oferta diárias, de holocaustos, que eles levavam. E eles consumiam, se alimentavam e viviam daquilo. Então a oferta que vinha para eles, eles devolviam também, levavam como oferta, ao invés de usar a oferta para sustentar os pais, eles levavam de volta para o templo, porque sabia que o dinheiro voltaria para o seu bolso. Então era uma forma de uma tratativa oportunista, né? Algo realmente que eles já fizeram de uma forma maliciosa e intencional, tá? Era uma atitude maliciosa e já intencional que eles faziam aquilo, de levar, não, eu estou oferecendo a minha oferta que seria de ajuda para os meus pais, estou levando como corban, como oferta ao Senhor. Não, não. Era uma oferta que eles sabiam que voltaria para os seus bolsos e também traria uma fama entre o povo de povos obedientes, de homens, né, que seguem a liturgia e a fidelidade da oferta ao Senhor, que na verdade, no fundo, era mais para poder receber, para, né, ter sempre mais e ter uma boa fama. Eles preferiram a fama, né, e a mentira da falsa espiritualidade, da boa obediência, da falsa obediência, do que a obediência de verdade, o cumprimento da Torá, do mandamento, do quinto mandamento, que era honrar o pai e a mãe. E isso era uma tradição que eles criaram. Como também o lavar das mãos, dos copos, dos jarros, que Jesus fala, era uma tradição, era válida, podia ser válido sim, era válido. Jesus não rejeitava. Jesus só rejeitava quando eles quebravam um princípio de um mandamento para seguir leis de homens, tá? Então aprenda isso aí para não fazer confusão e dizer que Jesus veio quebrar e falar de tradições que não era válida e ensinou a igreja a não celebrar. Não, ele ensinou que é para celebrar, sim, mas desde que as suas tradições ou que os ensinos doutrinários que o homem levanta ou traz um acréscimo de ensino, não venha ferir os princípios da lei de Deus. É isso que Yeshua estava ensinando. Bom, voltando aqui. Então, olha só. Então, quando Yeshua disse que veio para dar testemunho da verdade, ou seja, desde aqui de cima, quando Jesus se refere à verdade a Pilatos, ele está se referindo aos mandamentos, à Torá do Pai, e à certeza da sua existência. E sendo assim, a lei de Deus está acima de qualquer lei, está acima de qualquer costume, está acima de qualquer cerimônia, tradições e preceitos, conceitos ou dogmas e governos de homens, tá? Então, quando Yeshua disse que veio para dar testemunho da verdade, quis dizer que ele estava dando um sinal de advertência, olha aí, daqui já é uma síntese da palavra, de que só há um Deus, um só costume, uma só tradição. Tá percebendo aqui? Que ele estava querendo já dar um sinal de advertência que só há um Deus, ali na própria morte ainda, e no próprio julgamento contra Pilatos, que ele estava dando uma advertência que só há um Deus. Não tem outro igual a ele, ou além dele, ou antes dele, ou junto com ele. Não tem, tá? Um só costume, os costumes é os que estão descritos segundo o que Deus deu, uma só tradição, que pode trazer aliança e unir o homem ao verdadeiro Deus. E em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz, todavia para nós há um só Deus, é o que confirma Paulo, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos. E um só Senhor, não um outro só Deus. Um só Senhor. Enquanto um é Deus, que é o Pai, o outro é Senhor. Um só Senhor, que é, a saber, Yeshua HaMashiach, ou Jesus, ou Cristo, pelo qual são todas as coisas. E nós por ele, e ele por nós, né? Leia e veja que verdade também está ligada à palavra em Colossenses 1, 15 ao 20, em relação ao poder, governo e domínio. É só você fazer uma leitura, tá? Que a palavra em verdade, emet no hebraico, dentro da sua sintaxe, ou na semântica, no significado dentro da frase de Colossenses do capítulo 1, do versículo 15 ao 20, ela é relacionada ao poder, governo e domínio soberano de Yeshua sobre a criação de Deus e no propósito de reconciliação e eternidade no reino, tá bom? Esse é o significado da palavra verdade em Colossenses aí, do capítulo 1, versículo 15 ao 20. Leia lá, depois você me diz aí, se quiser mandar uma mensagem para mim, tá bom? Ao contrário do romano, ou dos romanos e gregos, que tinham um panteísmo de deuses para cada elemento na terra, como provavelmente, né, Pilatos, um governador romano, era idólatra, é através desse entendimento interpretativo, exegético e semântico que eu trago a vocês, que nós passamos a entender o que então realmente é ser uma nova criatura, como está em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 ao 18, que você passa a ser realmente uma nova criatura, não pelo batismo, ou porque aceitou Jesus, ou porque... Não, isso aí é o princípio. Agora a ação de ser uma nova é novo. É você não só passar, é você atribuir e botar em prática aquilo que faz você ser uma nova criatura, que é seguir um único Deus, um só costume, uma só tradição que vem de Deus, a sua palavra e a sua lei como ela é, tá bom? E aí sim você pode se reconhecer como uma nova criatura, tá? E aí também temos a palavra verdade espiritual, ou seja, no livro de Isaías, vemos o profeta dizer que a lei sairá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Vamos ler lá, por exemplo, ó, Isaías 2:3 diz, irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Então aqui vemos, olha, porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém,
Assim também como o profeta diz que as nações virão e serão ademoestadas e ensinadas por Deus em Jerusalém, porque essa cidade foi e será a capital escolhida e espiritual do Criador. Então nós vemos que a profecia de Isaías, ela só pode ter sido e foi cumprida através de um ser humano só. Uma pessoa a qual nenhum outro mestre, nenhum outro rabino, nenhum outro mediador conseguiu fazer, que no caso foi Yeshua, de trazer a sabedoria do conhecimento de Deus e da sua palavra, do ensino, da essência da Torá e da lei de Deus, como ela deveria ser ensinada, como nenhum outro conseguiu fazer. Como, por exemplo, nós vemos aí no Evangelho de João, do capítulo 16, exatamente, lá está escrito, quando os gregos vieram e disseram a Filipe, se eu não me engano, dizendo, olha, queremos conhecer a Yeshua pessoalmente, queremos ver quem é ele. Quem é esse Jesus aí? Nós gostaríamos de conhecê-lo pessoalmente. Aí ele disse, espera um minutinho, eu vou lá dentro, vou falar com ele. E eles entram para falar com Jesus no local, no recinto onde Jesus estava provavelmente já sentado, e estava escrito que ele estava lá ensinando. Ele entra e fala, mestre, os gregos, tem homens aí querendo conhecer os gregos, né? Eram os gregos, gentios, que vieram de longe, viajaram de outro lado, de fora de Jerusalém, para conhecer a sabedoria também de um homem que estava ali ensinando a essência da palavra de Deus e que provavelmente aquele ensino deve ter causado e surtido um grande efeito na vida dele, seja espiritual, emocional, sentimental, material, com certeza em alguma área afetou de uma forma miraculosa que aqueles ensinos fizeram com que eles precisassem sair do seu local para ir conhecer Yeshua. E Jesus já tinha dado, né, uma palavra dessa de uma forma profética, dizendo, olha, assim como vieram a rainha de Sabá, a rainha do Egito, a rainha de Etiópia, como assim veio do outro lado para conhecer a Salomão e a sua sabedoria, e muitos outros homens de outras nações que vieram para conhecer, assim seria com o Filho do Homem. E foi. Tá? Eles vieram atrás de conhecer a sabedoria de Yeshua e eram gentios, os gentios, tá bom? O gentil foi lá e foi o único homem que conseguiu realmente espalhar a palavra de Deus na sua forma plena, pura e eficaz que produz resultados. Foi ele. Se tiver outros aí como prova documental, gostaria que alguém me provasse, tá? Então, porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém, e realmente cumpriu essa palavra de Isaías capítulo 2, que a palavra do Senhor, de Sião sairá a lei. Na verdade, nós sabemos que a lei de Deus, o mandamento, saiu do Sinai, não de Sião. Então isso aqui é uma palavra profética. A troca da semântica da palavra de Sinai para Sião quer dizer que alguém dentro da lei de Deus ensinaria a essência real. Ensinaria, colaboraria com a essência real do ensino da lei de Deus. Por isso que ele fala que de Sião sairá a lei, né? E a palavra do Senhor de Deus de Jerusalém. Então era lá em Jerusalém que sairia a palavra do ensino, a revelação correta e certa da Torá, e o ensinamento da essência da Torá e da lei de Deus estaria lá em Sião, em Jerusalém, que seria a Torá dada do Sinai. Então aqui é uma forma metafórica, uma transformação semântica, tá? Que é uma análise semântica da troca da palavra Sião de Sinai para Sião, tá? Isso aí é uma forma de transformação. Essa troca é para se entender na boca do profeta Isaías que realmente é uma profecia do que haveria de acontecer, de alguém que instruiria dentro das leis de Deus de forma correta. E esse único homem que eu sei até hoje, que no meio rabínico, o único judeu conhecido no mundo que ensinou as escrituras sagradas e que fez essas escrituras espalharem pelos gentios no planeta, foi Yeshua, tá? Então, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Assim também como o profeta diz que as nações virão e serão demonstradas e ensinadas por Deus em Jerusalém, porque esta cidade foi e será a capital escolhida e espiritual do Criador. É nessa cidade que as nações trarão as suas honrarias e glórias e adorarão o Rei dos Reis, o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Ou seja, como está escrito em Daniel 2,47 e Apocalipse 21, esse Rei dos Reis aqui, Deus dos deuses e Senhor dos senhores, literalmente, diretamente, explicitamente, não é em relação a Yeshua a princípio, é a Deus, o Criador. Porque Deus é reconhecido como o Rei dos reis e o Deus dos deuses. Está lá em Daniel 2,47. Não é nenhuma profecia. Ali Daniel 2,47 está falando de Deus, o Deus de Abraão, que seria reconhecido teocraticamente como o Rei dos reis, dos homens. Os homens são reis, mas havia um rei realmente criador de tudo que é Deus, e o Deus dos deuses, que é o Criador e Senhor dos senhores. E lá no Apocalipse 21, por que eu coloco? Porque no manto de Yeshua, na coxa direita, como diz na visão, uma visão, não é literal, tá? Na visão que João tem, isso é uma visão profética, ele diz que Yeshua retornaria e na sua coxa direita estaria escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando alguém vem com uma marca de um escrito, de uma frase, principalmente assim como estava no manto, né, na sua coxa direita, isso mostra que Jesus estava vindo fortemente sendo o 100%, o representante divino de Deus. Ele seria o representante máximo, acima até de qualquer outra representação que houve nas Escrituras, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, Samuel, tantos grandes homens que foram, até mesmo afamados com grande poder e sobrenatural de Deus, que tinham de domínio, como Moisés e Elias no caso, mas Jesus estava acima como um grande representante. E na sua coxa estava vindo o título de Deus que estava sendo carregado por Jesus. Jesus estava carregando esse título de Deus diretamente, como Rei dos Reis e Deus dos deuses. Que diante dos homens
Jesus seria reconhecido como, não que ele é literal, é como, conhecido como o Rei dos Reis e como Deus dos deuses. Quem representa, ele apresenta a Deus, então Deus não está ali que não pode ser visto, então ele é como se fosse Deus. Então, por isso que eu digo, Jesus para nós é Deus? Não, ele não é Deus, ele é como Deus. Ele é o representante máximo de Deus, tá? Então Yeshua vai lá e representa 100% a Adonai diante dos homens. E por isso que ele será o rei, humanamente aqui na terra, como ser humano transformado, modificado, como nós seremos e eternos, mas ele ainda em um corpo, habitando na terra, será um rei de todo o reinado, porque ele é o representante máximo na forma física diante daquele que é na forma espiritual, que é Deus, tá? Então, como Deus não pode ser visto e jamais será visto, Paulo diz isso em Gálatas, é claro, né, em Timóteo, Deus nunca foi visto e nunca será, não tem como ver, então nós teremos Yeshua como representante máximo. E aí eu deixarei para vocês aqui algumas passagens bíblicas sobre o significado de testemunho como mandamento, que está lá em Josué 22, Êxodo 25, Salmos 19, Salmos 78, Salmos 93 e Isaías 8, tá? Vocês podem fazer a leitura na sua casa. E uma explanação para terminar, a cidade de Jerusalém, no primeiro século, ainda era o centro da fé e da mensagem de Yeshua, dos elogios, dos ensinos, das pregações dos apóstolos, como Mateus 10:6. Porém, por causa da ruptura da sede da igreja de Jerusalém para Roma, onde houve uma substituição de ensinos, costumes e da verdade, vemos que não houve somente uma ruptura geográfica, mas também espiritual. E foi daí onde a igreja se afastou dos verdadeiros planos e projetos que Deus tinha e tem para os seus escolhidos e filhos através desse afastamento da igreja de Jerusalém. E isso eu chamo de usurpação de Roma, tá? Os pais da igreja, como novos convertidos agora, trouxeram novas teologias humanas sobre as escrituras sagradas que, infelizmente, traz confusões doutrinárias, teológicas e difíceis de entendimento, tá? E sem uma estrutura e base fidedigna dos seus contextos. E pior, das más interpretações que os pais da igreja, como os teólogos de hoje, têm sobre o Novo e o Antigo Testamento, tá bom? Então eu deixo para vocês aqui e depois vamos partir na próxima aula sobre o estudo do que é lei, realmente o significado das suas palavras dentro da sua palavra semanticamente, ok? Espero que vocês tenham absorvido aí o conhecimento, com mais sabedoria e conhecimento da palavra de Deus, que o Senhor possa ampliar cada vez mais o conhecimento. Não deixe de estar adquirindo os livros, não deixe de adquirir esse maravilhoso livro Lei e Graça, acompanhar junto com esse estudo maravilhoso que está sendo aí para você gratuitamente distribuído, para ampliar o seu campo de sabedoria, de entendimento e conhecimento, mas também de compartilhar. Peço que você compartilhe o vídeo, que você possa dar um like aí, curta o nosso vídeo, ajuda muito, é uma precisão muito necessária, tá? Não está sendo cobrado nada para isso, então peço a você, colabore, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que te distribuam esse conhecimento, não só para você, mas um conhecimento que pode ser levado a muitas outras pessoas, porque a intenção nossa é implantar o reino do nosso Criador e trazer a eternidade sobre os homens, assim como sobre nossa vida e a nossa família. Então, não podemos guardar um tesouro com delay encontrado, mas ao contrário, quando estamos na mesma ilha, na mesma luta, se eu tiver com 5, 6 pessoas na mesma luta, eu encontro um local onde tenha água para beber, onde tem um tesouro escondido, por que eu esconderia só para mim e não poderia compartilhar com aqueles que estão passando o mesmo problema e buscando os mesmos propósitos, né? Então, peço a você, curta, compartilha e vamos compartilhar esses propósitos com quem precisa conhecer as escrituras sagradas no seu contexto original e nas suas palavras pura e perfeita e literal, tá bom? Que o Eterno abençoe a vocês. Muito obrigado por estar aqui, compartilhando e assistindo esse vídeo e aprendendo, e que o Eterno possa prosperar a sua vida espiritual em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Shalom, fica com Deus. Um grande abraço.